Olá pessoal, a gente vai fazer esse vídeo rapidinho porque eu tô gravando isso no meio do final de semana e eu precisei tomar agora há pouco um remédio para dor e eu vou ficar meio sonolento, meio desconcentrado, então eu vou tentar fazer o mais rápido possível antes que a coisa fique complicada, tá? A gente está no domingo, e teve a manifestação do Flávio Bolsonaro aí, dele lançando a candidatura dele. Como vocês podem ver, tem um grupinho ali perto do palco e de resto está vazio. Eu vi algumas fotos do evento tiradas por bolsonaristas e pela campanha, né, onde eles tentam tirar num ângulo que pegue só a, aquele punhado ali ao redor do palco, ali ao redor do carro de som onde ele está. E vocês podem ver aí que a Avenida da Praia ali de Copacabana está deserta. Num domingo, ele não conseguiu encher Copacabana num domingo, né? E os seguidores dele continuam levando bandeira dos Estados Unidos para manifestação ali, porque é tudo um bando de vendilhão, assim como ele. É aquela turminha que ofende o Brasil, que não se acha brasileiro, que acha que o Brasil tem tudo de errado. Olha, se pudesse, eu era a favor de chutar esses caras tudo do país. Vê algum outro país que queira aceitar eles, joga tudo para esse outro país aí que queira aceitar e, e a gente se livra dessa praga. Eles não acham que tá tão ruim aqui? Então, vai para outro país. Coisa mais simples que tem. Não é? Eles não acham que o Brasil só dá errado, que o povo brasileiro é ruim. Vai lá, vai embora. Enfim. Uh, além disso, a gente teve algumas coisas acontecendo aí que colocam a situação toda da campanha do Flávio em maus lençóis. Se já não estava antes, agora parece cada vez mais gritante. Bom, eles colocaram o Vices do Sonho ali do Flávio, né? Que eles falam, não, é que na hora que eles lançaram o Vice, não, estava tudo planejado, a gente só não queria que vazasse, que escapasse. O Gasparzinho aqui, que nem eu falei na semana passada para vocês, ele é o que a gente queria, não sei o que. Quem vocês queriam é um cara que fez é, um bebezinho com uma criança de 13 anos de idade. Né? Era super simples ele provar que o filho não é dele. Era só ele fazer um exame de DNA, pegar um exame de DNA da criança e comparar os dois. Se não foi ele que fez, não vai bater o DNA, né? Mas se ele não fez até agora, é provavelmente porque né? Mas vai ser investigado e vai ficar sem sombra de dúvida nenhuma. Não é? Só que esse é o vice dos sonhos do Flavinho. É um outro alucinado, homem branco alucinado, cristão alucinado, que faz coisas indevidas com uma criança, coisas ilegais, né?
para ver até onde vai a coisa da família tradicional cristã. É essa que é a família tradicional cristã, Flavinho? É essa? A gente sabe porque você pegou o Gaspar. Porque você estava tentando fazer um joguinho para tirar o obstáculo ali do Lira e com isso facilitar ali a vida de vocês aí, mas não foi o caso, né? Vocês queriam que o Lira fizesse uma jogada para tirar o acordo lá que tinha sido feito para bloquear a aliança com o partido do Lira, né? Mas não, Flavinho? Mas não? Você tá com medo que você tá sozinho, nenhum partido quer fazer coligação com o teu, né? Você sabe que você vai ter menos tempo no primeiro turno em rádio e TV, que isso vai devorar ainda mais a tua campanha, que quando começar a campanha, porque o PT ainda não começou a te bater, não é? Porque o PT queria que você chegasse nesse ponto que você não, que o teu partido não tem mais escapatória, não tem mais como colocar outra pessoa que vai ter que abraçar a tua candidatura até o fim. E agora o PT pode começar a bater. E eles vão bater em você não só com o teu telhado de vidro. Eles vão bater em você com a 6x1 que o Lula destravou. Tem boas chances de que a 6x1 seja votada nessa maratona que eles fazem aí no Congresso, aí nas próximas semanas, né? Tem uma boa chance que ela seja votada. E mesmo que ela não seja votada, que ela fique para o próximo ano, ou para depois da eleição, você sabe muito bem que ela vai ser bandeira da campanha. Então, de um jeito ou de outro, Flavinho, você sabe que você vai tomar uma surra. Porque você é contra o povo. Porque você é um entreguista. Mas a gente sabe, que eu já vim falando desde o começo, quando você começou com essa história de querer virar candidato, que você não era o candidato. Era para ser seu irmão. Porque você não tem carisma. Você é um trapaceiro de quinta categoria e todo mundo vê o que você é. Só os minduim fanáticos ali que ainda estão seguindo você por causa do teu pai. Eles estão usando você como um substituto do teu pai. Mas é só os minduim maluco que sobrou. Nem os partidos de direita querem papo contigo. E você sabe disso. Mas a gente teve também uma outra notícia aí essa semana do Kassab. O Kassab, ele é vice do Caiado. Claro que ele vai bater no Flavinho porque o Caiado é candidato, então, mas a gente precisa entender o porquê que o Caiado é candidato. Isso é algo que eu já falei há um bom tempo atrás, mas talvez tenha sido esquecido aí, enfim. O Caiado, ele entrou nessa eleição para tirar voto do Flavinho, porque foi um esquema que foi armado pelo Lula com o Kassab. A mira sempre foi tirar voto do Flavinho. Coloca um outro candidato de direita, para o Flavinho perder votos da direita e isso derreter um pouco mais a posição dele. Porque se ficasse só o Lula e o Flavinho, todos os votos daquele pessoal que não quer de jeito nenhum votar no Lula, porque é tudo um bando de frustrado, fanático,
que tem o bingolim minúsculo e que não levanta, né? Aquele pessoalzinho ali, é, eles iam ficar todos concentrados no Flavinho. Ia dar mais volta pro Flavinho, ia tornar o Flavinho mais competitivo. Com outros candidatos da direita, por mais que eles não tenham muita força, eles tiram os votos do Flavinho. E eles sabem que é muito mais fácil eles arrancarem votos do Flavinho do que eles arrancarem votos do Lula. Então eles vão descer porrada no Flavinho direto. Não que eles não vão bater no Lula, vão, mas eles vão bater direto no Flavinho, porque o Flavinho é da onde vem mais voto. Voto que que os outros conseguirem tirar do Lula, no máximo vira voto em branco, voto nulo. Voto que eles tiram do Flavinho é voto para eles. Vale mais para eles. Se qualquer um deles conseguir tirar o Flavinho de segundo lugar, é lucro para eles. Porque eles fazem uma coligação entre eles para o segundo turno, aí o Flavinho vai ser obrigado a apoiar, o PL vai ser obrigado a apoiar esse outro candidato no segundo turno. Então o Flavinho tá lascado. Não estou dizendo que a eleição tá ganha, a gente não pode achar que tá ganha, tem que batalhar até o final, mas tudo indica que o Lula vai ganhar. O noticiário político, em termos de pesquisa, tem falado muito, não, porque tá praticamente empatado, porque o Lula está com tanto, aí se você reduz tanto da margem de erro e aumenta tanto do Flavinho, eles ficam empatados, né? Fica uma diferença só de 1% entre eles, e não sei o quê, com o Lula um pouquinho na frente, patati patatá, babá. De qualquer jeito tentando diminuir que o Lula está na frente. Mas não dá. Não dá, Flavinho. E a gente sabe também, porque vocês mesmos disseram pra gente, que vai vir mais coisa aí, que vocês estavam já preparando, pessoal. Ó, tem um vídeo com umas coisas que vão aparecer aí, que vão me colocar em maus lençóis. Mas isso aí aconteceu, mas eu mudei. Né, Flavinho? Essa é a desculpa, né? A rachadinha é coisa do passado. Os milicianos é coisa do passado. Os amigos nas organizações ilegais ali é coisa do passado, né? O passado de alguns meses atrás. O Cláudio Castro, que era o queridinho de vocês, é coisa do passado, né? Bacelar, toda essa coisa, toda essa corja que vocês tinham aí no Rio de Janeiro, que caiu, é coisa do passado. Não tem, a gente não é corrupto, a gente é tudo limpinho aqui, né? Não é isso? Não é esse o papo? Enfim. Mas essa é a situação do Flavinho. O Kassab é um dos políticos mais experientes do Brasil. Quer você goste dele ou não. Eu não vou muito com a cara dele. Mas ele está há anos na vida pública, ele é líder de um partido, então ele sabe o que ele está fazendo. Mesmo que eu não concorde com ele, eu tenho que dar crédito que ele sabe o que ele está fazendo. Senão ele não estaria mais na vida pública. Né? Então, o Kassab já falou, o Flavinho está lascado. Porque ele sabe que agora que vai começar a campanha, que o PT vai começar a descer o cacete no Flavinho, vai começar a mostrar os resultados do Lula, e o que vai mais bater no Flavinho vai ser a 6x1. Né, o fim da escala 6x1. Os aumentos que o Lula deu para o salário mínimo, salário mínimo e para a aposentadoria, acima da inflação. Porque o projeto do Flavinho é o projeto Milei, vamos ferrar com o povo.
Vamos entregar as terras raras para os Estados Unidos. Vamos acabar com o PIX, porque os Estados Unidos não gostam do PIX. Vamos entregar as informações de transações comerciais de todos os brasileiros na mão dos Estados Unidos para eles treinarem as IAs com elas. Enfim. Mas a gente teve muita coisa também acontecendo fora do Brasil. O Trump... Peraí, deixa eu só tomar um golinho d'água, gente. Enquanto eu vou destampando a garrafinha aqui, dá um instantinho. Então ficar falando e a medicação para dor, minha boca ficou seca. Foi um jeito que eu dei, não é nada muito sério. Amanhã tô legal. O Trump, ele ia fazer um exercício militar com a Coreia do Sul, ali na região. Ele voltou atrás nisso. O exercício está acontecendo ainda, porque ali eles estão 12 horas na frente, mais ou menos, 11 a 12 horas, depende de fuso horário e depende ali um pouco exatamente da região. Eu não sei exatamente o fuso horário da Coreia. Eu tive na China, a Coreia um pouco mais para leste, na China onde eu estava era 11 horas, o Japão eu sei que é 12 horas de diferença, então a Coreia está no meio do caminho, não sei exatamente o fuso horário da Coreia, mas eles estão mais ou menos umas 11 ou 12 horas na frente, então o exercício já estaria acontecendo na hora que eu estou gravando isso para vocês. Ele falou para o Peter Hegseth, uma coisa assim o nome dele. Eu estou com a cabeça meio anuviada agora. Acho que é Hegseth. É. Que é o secretário da guerra. Brilhante nome, né? Para ele diz para o Hegseth diminuir ao máximo a presença americana ali no exercício, que o Kim Jong-un é um cara muito bacana, que é amigo dele, que eles sempre se deram bem. Isso aí é o Trump afinando porque ele sabe que os Estados Unidos estão com estoque baixo, porque ele gastou, que nem um aloprado, todo o suprimento que os Estados Unidos tinha ali no Irã, e mandando para a Ucrânia, que eles não têm como repor isso. Não é só questão de custos dos mísseis, é questão de que para fazer esse tipo de coisa precisa de componentes que exigem as terras raras, e a China bloqueou a venda de terras raras para uso militar, porque a China sabe que os Estados Unidos estão crescendo o olho para cima dela, estão querendo criar confusão com ela, então ela não vai deixar os Estados Unidos se armar com o minério dela, né? É o fim da picada. Uma coisa que eu queria, aliás, duas coisas que eu queria clarear da semana passada, que talvez eu não tenha sido muito claro, uma com relação a mandato do Lula. O Lula vai se candidatar agora, se ele ganhar, aí vai ser o quarto mandato dele, segundo em sequência, né? Então ele teria que ficar depois 4 anos sem se candidatar para poder se candidatar de novo. E aí ele já fica velho demais. É nesse sentido que eu estava falando, que ele já estaria muito velho para se candidatar. Porque agora ele está com 80 e pouquinho, então se ele ganhar agora ele terminaria com perto de uns 85 mais ou menos, 84, 85. Aí a outra, aí teria que passar mais 4 anos, ou seja, ele estaria entre uns 89, entre 88 e 90 anos por aí.
que eu não tenho certeza da idade dele exata. É, eu acho que é 81, mas eu posso estar enganado. Então, 81 agora, aí seria 85, teria que esperar 4 anos, 89. Para se candidatar e ir com um mandato até 93 é muito, gente. 90 anos é muita coisa. Eu sei disso porque eu tenho um pai que tem 91. O ritmo do meu pai depois dos 90, do ritmo dele aos 80 anos, pro ritmo dele aos 90, e meu pai era sempre um cara muito ativo, mudou bastante. Tá certo? Meu pai é um cara super saudável, então pode ser difícil para ele se candidatar mais à frente. Esse seria, então, portanto, uma das últimas eleições do Lula. Ele ganhando agora, chegando em 2030, não teria a possibilidade, teria que ser 2034, e aí 2034 ele já está velho demais. Eu não estou desmerecendo ele, só estou querendo deixar claro a diferença de 80 para 90 anos que ele vai estar perto. Tá? E outra coisa que eu queria deixar claro, que talvez não tenha ficado muito claro também, quando eu falei da parceria com a Rússia e tudo mais, a parceria nuclear e tudo mais, não é que talvez alguém pudesse entender que eu estaria dizendo que a Rússia estaria dando para a gente armas nucleares diretamente. Não, não é isso. É uma parceria para tecnologia nuclear. A gente já tem tecnologia nuclear, por exemplo, o reator do submarino nuclear brasileiro é tecnologia brasileira. A gente aprendeu a fazer armas nucleares, a fazer reatores nucleares, todo esse tipo de coisa, antes do final da ditadura. Tanto é que os abobados lá na época, lá, os generais lá, queriam explodir uma bomba nuclear para comemorar o final da ditadura. É a ideia mais ridícula que já apareceu na face da Terra. Não, segunda mais ridícula. A mais ridícula é achar que o Bolsonaro é boa coisa. Que a família Bolsonaro é boa coisa. É, então, segunda mais ridícula, essa de estourar bomba nuclear para comemorar. Enfim. Mas seria a gente estar adquirindo mais tecnologias relativas ao uso de energia nuclear mais modernas. Tecnologias essas que a gente pode ter diversos usos, tanto civil quanto militar. A gente pode modernizar alguns sistemas, enfim, levar energia para onde não tinha antes, tanto para a população civil como para bases militares ali que sejam mais discretas, para proteger as nossas fronteiras. Enfim, tem muito uso que a gente pode fazer. E também uma parceria militar com a Rússia é muito importante pelas ameaças que a gente está sofrendo. O Brasil é um parceiro muito importante, tanto para a China quanto a Rússia. É claro que a gente tem que se defender por nós mesmos. O que me leva a outra coisa que eu acho que eu já tinha falado na semana passada. Tira a porcaria do Múcio dali. Aquele negócio de abrir a porteira. Ele já deveria ter sido tirado logo no começo do governo Lula. Não sei por que o Lula não tira esse cara de lá. Ele já tinha dado furo logo no começo. E eu falei, não, esse cara não presta. Quando estava ainda a coisa do 8 de janeiro, aquela coisa toda, eu não me lembro agora exatamente o que foi que o Múcio fez, que eu falei,
vi o bagulho e falei, nossa, esse cara não presta. E até agora ele não fez nada para me provar errado. Enfim. Uh, o Trump continua cacarejando para lá e para cá, não vai parar. Também não vão parar os ataques do Marco Rubio aqui ao Brasil, porque o Marco Rubio precisa, se ele quiser ser candidato a presidente na próxima eleição para presidente nos Estados Unidos, ele precisa, que é 2028, se não me engano, ele precisa que os Bolsonaro ganhem aqui no Brasil. Porque o Brasil é o país mais importante da América Latina. É a economia mais forte na América Latina. É a economia mais forte da América do Sul. Então, você quebrar as pernas do Brasil, você garante a doutrina Monroe, que os Estados Unidos reina supremo na América. E aí, entreguistas que nem o Flavinho, o Dudu Bananinha e o Nepo Baby da ditadura, cai de mão beijada na mão do Marco Rubio. Bom, com relação ali ao Irã, o Irã atacou bases americanas. Os americanos não revelam quantos soldados morreram, mas a gente sabe que alguns dos mísseis foram atirados contra barracas onde haviam soldados. Então, certamente morreu muito soldado americano. Não só isso, o porta-avião que já tinha dado problema antes, eu esqueci o nome do porta-avião, agora eu acho que é o Lincoln. Tenho quase certeza que é o Abraham Lincoln. Porque. Desculpa. Porque o Ford ele não consegue atravessar o Estreito de Bab el-Mandeb por causa dos Houthis. Então ficou o Ford e o Lincoln. O Lincoln vai ter que recuar e o Ford parece que vai tomar o espaço do Lincoln. Eu acho que é isso. A sonolência tá pegando pesado, gente, desculpa. O Lincoln foi um porta-avião onde antes tinha dado há muito tempo atrás um incêndio que eles tinham. Falava-se primeiro que tinha sido um ataque do Irã, aí depois se falou que foram os próprios marinheiros ali do Lincoln que atearam fogo em camisas na lavanderia, também enfiaram camisas nos sanitários do porta-avião ali para paralisar tudo, porque eles já estavam há vários meses sem pisar em terra. Porque esse pessoal, mesmo antes de começar esse embate aí do Irã, eles era esse porta-avião que estava na Venezuela. Então eles não tiveram descanso desde quando o Trump invadiu a Venezuela. Tem relatos ali de que os soldados americanos, de uma forma geral, ali no Oriente Médio, estão com a moral muito baixa. Então a coisa tá feia. A gente está vendo vários países aí da OTAN trocarem tapa, direta ou indiretamente, não assim em campo de batalha, mas desavenças aí entre Israel e Europa, Estados Unidos e Europa, Estados Unidos e Israel. A coisa não tá boa e é porque é o final do Império Americano.
todas essas caquinhas do Trump, para não falar outra coisa, estão acelerando o declínio americano. E não para por aí. O Trump, quando teve aquela reunião na Turquia, a reunião da OTAN na Turquia, o serviço de inteligência de Israel teria avisado ele que o Irã ia pôr um fim na vida dele. Que o YouTube não gosta de certas palavras, então eu preciso falar de uma forma um pouquinho indireta. E aí o que acontece? O Trump, a CIA falou para o Trump que eles não confirmavam isso aí, que podia ser só papo furado de Israel para tentar atiçar ele, mas o Trump, corajoso do jeito que ele é, falou: não, eu não vou entrar no Air Force One, né, no avião presidencial, eu vou voar vocês me levam de algum outro jeito aí, não vou entrar nesse avião porque ele vai ser atingido aí por algum míssil iraniano, e como eu fiz o maior berreiro para que colocassem um avião que eu ganhei de presente que não tem sistemas de defesa como Air Force One, eu não vou querer embarcar nesse avião agora. Então pegaram ele, levaram ele num avião militar dos Estados Unidos e colocaram ele num caminhãozinho de comida daqueles que abastece o avião. Ele entrou no avião, aí ele foi para os fundos ali do avião, entrou no caminhãozinho, que o caminhãozinho é erguido para colocar a comida dentro do avião. Eles colocaram a comida dentro do avião e o Trump foi para dentro do caminhãozinho. E ele levou com ele uma mocinha que era uma influencer ali. Mocinha que eu falo porque tem 20 e poucos anos. Que o Trump botou fora uma outra mulher ali que já está velha demais para o gosto dele. E colocou essa de 21 que ficava puxando o saco dele. É 21, 20 e pouquinhos, coisa assim. E deixou toda a equipe dele no avião Air Force One ali para morrer no lugar dele, e levou essa menininha com ele. O que levou a imprensa americana a começar a questionar se o Trump não está fazendo alguma coisa extraconjugal com a menininha, né? Eu tenho minhas dúvidas que ele consiga fazer qualquer coisa, mas eu acho que está mais para um velho babão que quer ficar olhando para a menininha. E ela com certeza fica bajulando ele, tá sempre com ele para cima e para baixo. Enfim. Então a imprensa americana tá jogando isso aí nas matérias aí, essa possibilidade. E nos Estados Unidos, essas coisas dos presidentes terem casos extraconjugais, esse tipo de coisa, para eles pega muito em termos de voto no presidente. O Clinton perdeu ali popularidade quando ele fez uma atividade adulta, ou melhor, uma auxiliar dele ali fez uma atividade oral adulta nele, né, extraconjugal. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Só que o YouTube não gosta desse tipo de palavrinha. E isso afetou a popularidade do Bill Clinton. Teve que sair da vida pública.
Não que fosse boa coisa. Dá um instantinho, gente, tomar mais um gole d'água. Então, tem essa coisa dele ter fugido ali no caminhão de comida e deixado o RegSef e todo o staff dele, né, todo o pessoal dele ali para morrer num suposto ataque de míssil, que não aconteceu, porque é claro, era uma tentativa de Israel de cutucar ele para continuar, para que ele continuasse atacando, ficasse com raivinha mais raivinha do Irã e continuasse atacando o Irã. Porque o Netanyahu precisa que a guerra continue, porque senão ele vai em cana. Ele perde o poder e ele vai em cana. Aqueles meses que a gente teve entre a guerra dos 12 dias e esse último período de guerra aí com o Irã, o Netanyahu quase foi em cana. O processo dele começou a andar, ele estava desesperado para tentar voltar com a guerra o mais cedo possível ali, tentar trazer os Estados Unidos ali para a guerra, porque senão ele ia rodar. Aí ele conseguiu fazer o Trump atacar o Irã de novo, né? Só que a coisa tá feia. A Ucrânia não tem como se defender. A Coreia do Sul, se os Estados Unidos começarem a tirar a presença militar dali, vai ficar difícil para eles. O Japão, que está querendo arrumar treta tanto com a China quanto com a Rússia, também vai ficar feia a coisa para ele. Essa semana o Putin teve em um conjunto de ilhas que é um território administrado pela Rússia, mas que antes, pelo menos por um tempo, tinha pertencido ao Japão até o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu não sei como pronunciar o nome dessas ilhas aí. Eu vi duas pronúncias diferentes, eu não sei qual tá certa, ou é Carila ou Corila, alguma coisa assim. Eu não sei qual é a pronúncia certa. Mas é um grupinho de ilhas ali, tem menos de 20 mil pessoas no total nas ilhas. O Putin está fazendo a campanha eleitoral, então ele está viajando pela Rússia toda e ele viajou até essas ilhas. E o governo japonês ficou todo irritado por causa disso, porque o governo japonês acha que as ilhas pertencem a eles. Só que o povo que está ali é meio complicado, tem uma mistura de etnias, tanto russas quanto japonesas ali na ilha. Então, você dizer a quem pertence é meio complicado. Né? No momento, pertence à Rússia, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas o Putin teve lá e a primeira-ministra japonesa ficou toda irritada por causa disso. Só que o Japão vem querendo se armar, querendo se envolver na coisa de Taiwan, querendo criar caso com todo mundo ali. Só que na hora que alguém está fazendo algo que está dentro do escopo da atividade dele ali, que é o Putin viajando ali por território russo, o Japão se irritou. Mas o Japão não tem o menor pudor de se meter na história de Taiwan, que é território chinês. Né? Então é muito engraçado que o Japão se incomoda com uma coisa que não é assunto. Mesmo que você queira dizer não, que Taiwan não é território chinês, Taiwan é um território independente, sendo que até os Estados Unidos reconhecem que Taiwan pertence à China. Oficialmente a postura dos Estados Unidos é que Taiwan pertence à China.
Não oficialmente eles dão arma para Taiwan, mas oficialmente eles reconhecem que pertence à China. É política de Estado americana reconhecer como pertencente à China. Na hora de fazer esse tipo de acusação ali, de apontar o dedo para a China e não sei o que lá, eles adoram. Mas na hora que alguém está passando por um território que um presidente russo está passando por um território que pertence à Rússia e que o Japão queria ter, porque o Japão invadiu quase tudo ali na área da Ásia durante a Segunda Guerra Mundial. Na própria Coreia do Sul, você tem estátuas das mulheres ali que foram vítimas dos soldados japoneses, que os japoneses em massa raptavam as coreanas e faziam coisas muito violentas uh, com essas mulheres coreanas, né? Que o YouTube não me permite falar, mas vocês imaginam o que quer que seja. Então, fizeram isso na China. Se você vê o mapa do Japão imperial ali durante a Segunda Guerra Mundial, você vê que eles tomaram uma porção considerável ali do leste asiático. Eles saíram invadindo tudo. Então é meio complicado essa coisa. Quando o Japão começa a se armar, todo mundo ao redor olha com maus olhos porque lembra do Japão imperialista. Enfim. E a coisa vai mudar de figura muito rápido, principalmente com esse apoio agora que o Trump, entre aspas, está dando à Coreia do Norte, dizendo não, que o Kim Jong-un é meu amigo, que é um cara bacana, e diminuindo a presença na Coreia do Sul. Isso aí vai ter muita repercussão lá. Já estava escrito ali na cara porque eles gastaram todos os mísseis e eles já tinham tirado mísseis ali da Coreia para tentar reforçar ali a posição contra o Irã. Tiraram tudo que eles podiam dali, de tudo quanto é lugar, para tentar proteger ali e não dá certo. A Ucrânia sem defesa, a defesa no Oriente Médio também de pouca nenhuma. A coisa vai mudar de figura muito rápido. Só que todo animal ferido e acuado é mais perigoso porque fica desesperado. Esse que é o grande problema. Quem diz pra gente que um descambelhado do Trump não vai tomar uma medida extrema como querer usar uma arma nuclear? E aí tem mais uma coisa a respeito do Trump que eu estava quase esquecendo de falar, que no meio do volume das coisas da semana quase passou desapercebido, mas a imprensa americana notou que tem uma mocinha que ela foi colocada para ficar de babá do Trump, e isso tem numa entrevista do Trump que ele estava toda hora ele estava pegando no sono, e aí essa mocinha foi colocada do lado do Trump. Cada vez que ele pegava no sono, ela dava um tapinha na barriga dela, provavelmente acionando algum tipo de dispositivo para dar um pequeno choque no Trump ou alguma coisa assim, para fazer ele acordar. Porque assim que ela batia a mão na barriga, ele acordava assim e meio assustado ali, sem entender onde ele estava, e aí ele voltava a cair no sono de novo. Eu não estou falando isso só pela coisa do engraçado da situação do Trump. Se ele está num ponto desse, que ele está completamente alienado, que ele não consegue mais ficar de pé, mesmo no meio de uma entrevista ali, que ele estava sentado na cadeira dele e pegando no sono direto, significa que a coisa não está boa para ele. A gente já sabia que
a saúde dele havia se deteriorado bastante, que ele tinha problemas circulatórios e parece que está ficando mais complicado. Então ele vai ficar mais instável, ele vai ficar mais estridente e ele pode fazer alguma coisa que não tem como voltar atrás, né? Teve algumas pessoas que andaram atacando o Lula, dizendo que o Lula não pode gastar dinheiro com militares. Aqui no Brasil a gente tem um problema que a verba que vai para as Forças Armadas, 80% vai para pagar os salários dos militares e tudo mais. E aposentadorias, né, essas coisas assim, privilégios. A gente tem que mudar isso, mas o Lula ele tá certo em comprar equipamento militar aí, investir nisso, porque a gente precisa se defender, não tem como não fazer isso. O Trump está toda hora, né, os Estados Unidos está toda hora ameaçando o Brasil. Essa coisa de querer mandar gente para cá para dar palpite nas nossas eleições, em falar que só vai reconhecer a eleição se ela for justa, quer dizer, justa de acordo com os critérios deles, se interessar a eles que tenha ganho quem eles querem, que é o Flavinho, que não vai ganhar. Então a gente vai ver muito berreiro quanto a isso, porque o Marco Rubio precisa dessa vitória. Eu já falei disso, então vamos seguir. Tinha mais alguma coisa que eu tinha que falar? Deixa eu ver se eu puxo aqui rapidinho. Teve uma ameaça aí de sequestro do Lula, que a gente não sabe ainda como ficou a coisa, que teria planos para tentar sequestrar ele. Eu não diria que é impossível, eu diria que ele tem que tomar cuidado mesmo. O Haddad foi intimidado pela PM do Tarcísio. Eles foram atrás do motorista do Haddad para ameaçar o cara. A China está apoiando o Brasil na Organização Mundial de Comércio, porque o Brasil é um parceiro importante da China. Lembrei o que eu estava esquecendo. Teve aquela coisa de que o cara que estava perseguindo o Dino e a imprensa, de forma geral, estava dizendo: não, porque isso aí o Dino está quebrando o sigilo profissional, que não pode, que é regra da Constituição, não sei o quê. A Constituição não permite a jornalista cometer crime. O que ele estava fazendo era criminoso. Da mesma maneira que um advogado vai em cana se ele se envolver numa atividade criminosa, mesmo que seja a pedido do cliente dele e que, portanto, estaria dentro do sigilo com o cliente, se ele for pego fazendo isso, ele vai em cana. Da mesma forma, vai o jornalista que se envolve com atividade criminosa. Esse jornalista foi pago para cometer um crime. Ele é um cara que ele tirou carteirinha de jornalismo, carteirinha de jornalista, justamente para tentar usar o jornalismo como escudo. E só 3 jornalistas que eu saiba falaram contra isso: o Reinaldo Azevedo, a Daniela Lima e o Sakamoto.
foram os únicos que falaram: isso não é questão de sigilo, isso é crime. Para quem não está por dentro do que aconteceu, foi o seguinte: tem um cara que cometeu um assassinato com finalidades políticas lá no estado do que era do Flávio Dino. E o processo chegou na mão do Dino, o Dino mandou o cara em cana. E aí, um parente desse cara, eu acho que é o irmão, mas eu posso estar confundindo agora, ou é irmão, ou é primo, alguma coisa assim, tem o mesmo sobrenome, mas por causa da medicação que eu tomei para dor, a minha cabeça está meio nublada. Eu não vou lembrar o nome deles agora. Pagou, acho que foi 100 mil reais aí para esse, abre aspas, jornalista, fecha aspas, que é um blogueiro com uma página ridícula lá e com carteirinha de jornalista. É, ele foi pago para seguir e publicar informações do Dino e fazer esse tipo de coisa. E ele começou a perseguir a família do Dino e falar falsidades a respeito do Dino. O Dino, como todos os ministros do Supremo, ele está sendo ameaçado. Não só por causa desse pateta, mas por causa dos bolsonaristas. Não sei se vocês lembram de um tempo atrás, mas o Dino entrou num avião de passageiro para fazer uma viagem e tinha gente que tinha ameaçado ele, que tinha xingado ele e tal, que as autoridades tiveram que tirar a pessoa do avião porque estava representando um perigo ali e tal. É, o bolsonarismo transformou o Brasil numa desgraceira em que as pessoas pararam de ser civilizadas. Antes, a gente tinha debates entre esquerda e direita. A direita se vendeu para o bolsonarismo e ficou essa direita, extrema-direita raivosa, que odeia tudo. Que acha que o Brasil é horrível, que quer acabar com tudo. Acabou a civilidade para uma parcela da população brasileira. Mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, porque aonde a extrema-direita chega, ela faz isso. Bom, o que acontece? O Dino prendeu o primeiro cara e esse segundo cara mandou esse jornalista seguir e começar a publicar, tirar foto da família do Dino, seguir a família do Dino. O Dino tem, e a família dele tem direito a carro blindado, tem direito à segurança, porque ele é uma autoridade da República. Mesmo sendo lá no estado dele, que se não me engano é o Maranhão, não dou 100% de certeza, tenho quase certeza que é, mas eu posso estar enganado por causa da medicação, que me deixa meio aéreo. É... Uh, não tem nada de errado nisso aí, mas o cara acusa o Dino e a extrema-direita vai lá para cima. E esses jornalistas vendidos em geral, e a gente sabe de quem a gente está falando aí, boa parte do pessoal da Globo, se não todos, e diversos outros canais aí, que passam um pano pro Flavinho, que passam um pano para a extrema-direita, que é uma coisa de louco. Aquele pessoal que atacou o Toffoli porque queria que o Toffoli se declarasse impedido do processo para ter chance de cair na mão de um dos Mickeys, que atacou o Moraes na esperança de que o Moraes se declarasse impedido para também ter chance de cair na mão de um dos Mickeys.
os processos. É sempre assim. Enfim, é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Talvez eu tenha me repetido um pouco mais do que o de costume, talvez eu tenha cometido um errinho aqui ou lá. As fontes vão estar na descrição e elas podem corrigir qualquer errinho bobo. Eu acho que eu não cometi nenhum, mas eu aconselho vocês a dar uma olhada nas minhas fontes, mesmo porque tem muito mais coisa que eu acabei não mencionando, mas vai estar lá para vocês conferirem. E a gente vai começar a ver as pauladas que o PT vai dar no Flavinho, provavelmente durante essa semana. Tá? No que eu estou gravando ainda não deu tempo de sair nada que eu tenha visto. Bom, é isso aí. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo e eu vou me despedindo com o meu usual vida longa e próspera. Até mais!